Eu sou Semiramis Monastier, sou iluminadora, operadora de luz e técnica de luz, fazendo mapas e montagens nos espetáculos. Eu sou profissional desde 2017. Eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos. Eu estou em casa com uma luz lavanda ao fundo. Eu já trabalhei em diversas companhias, em espetáculos de teatro, de dança, shows e até algumas exposições. Há 10 anos eu sou uma das responsáveis pelo Espaço Cultural Casa Selvática em Curitiba. A maioria das minhas equipes de trabalho e de muitas outras pessoas hoje em dia é composta por mulheres e pessoas LGBTs. E eu já vivi e vivenciei muitos de nós passando por situações de constrangimento em espaços culturais, apenas por sermos quem somos. Creio que é exatamente por isso que muitos têm se tornado autossuficientes em toda a cadeia produtiva de um espetáculo, excluindo ao máximo a presença do homem cis dos projetos para garantir a si e aos seus um local de segurança. Mas antes de entrar em detalhes, eu preciso que se faça entender como eu cheguei até aqui, pois foi um caminho que eu digo de privilégio, com muitas mulheres mostrando a rota. Eu digo que a minha relação com a luz começou junto com a minha relação com o teatro, quando eu tinha 11 anos de idade e estava no Centro Juvenil de Artes Plásticas do Paraná. Lá eu já mexia nos pequenos dimmers que iluminavam a sala e o nosso palco. Enquanto a maioria dos alunos se encantava com os adereços e fantasias dispostas no camarim, eu ficava mais entretida com as lâmpadas coloridas que lá estavam guardadas. E sempre que possível, na apresentação de um colega ou outro, eu ia lá e trocava e depois ficava mudando as cores. Alguns anos se passam e eu sigo fazendo teatro. Agora, aos 16, eu já estou no Colégio Estadual do Paraná e faço Gruta, o Grupo de Teatro Amador, por onde passaram diversos nomes do teatro paranaense. Aqui nós já estamos falando de um grande teatro, o Auditório Bento Mussurunga, um teatro para 846 pessoas, com coxias, varas de luz e cenário, cortinas vermelhas e camarins subterrâneos, com luzes nos espelhos. E quem fazia a operação de luz e som dos nossos trabalhos? Os colegas dos outros turnos ali do Gruta. Então, novamente, eu estava lá. Dessa vez era uma cabine com equipamentos mais sofisticados do que 3 dimmers, com refletores e gelatinas, ao invés de lâmpadas coloridas. 3 vezes ao dia eu ficava com os meus colegas assistindo o espetáculo e cuidando das mudanças de luz e das entradas de sonoplastia. Nós não ficávamos sozinhos, porque afinal estávamos operando coisas que podiam causar grandes estragos se mal cuidadas. Ainda não foi desse momento meu primeiro contato com a montagem de luz, pois éramos alunos e não tínhamos permissão de subir nas varandas ou descer as varas, mas a gente sempre estava ao redor nesse momento, acompanhando a montagem e desmontagem de cada espetáculo. Como eu comentei anteriormente, a minha trajetória tem muitos privilégios, pois até esse momento nunca havia passado pela minha cabeça que o meu gênero poderia me trazer algum empecilho ou me impedir de alguma maneira de criar ou operar uma luz de um espetáculo, já que eu tive a sorte de estudar em um colégio que era bastante politizado e participar desse grupo de teatro que tanto estimulava os alunos a criarem como bem entendessem. Eu saio do Gruta para entrar no curso técnico de artes cênicas da Universidade Federal do Paraná, onde eu tive aulas de iluminação com a cenógrafa Simone Pontes e também com a iluminadora Nádia Luciani. O curso, naqueles anos, acontecia na sede da Santos Andrade, onde tínhamos aulas e espetáculos no TUNE, um teatro estilo black box, ou seja, uma caixa preta, que permite muitos experimentos luminosos. Após esse curso, eu entrei na Faculdade de Artes do Paraná, hoje Unespar, no curso do Bacharelado em Direção de Teatro, onde novamente tive a matéria de iluminação com a Nádia Luciani. É importante ressaltar que até esse momento as minhas mentoras no meio acadêmico foram mulheres.
Mas, na prática, em eventos e festivais, era bem diferente. 10 anos atrás, era raro encontrar outra iluminadora. A maioria dos técnicos estranhava trabalhar com uma mulher, principalmente se ela fosse jovem, e raramente tinha boa vontade de ensinar ou tirar dúvidas. Quanto mais profissionalizada eu ficava, mais lugares eu conhecia, graças a esse trabalho. A partir daí eu já podia me dizer iluminadora, pois foram muitos espetáculos, performances, danças, shows que tive a sorte de iluminar. Mas mais peculiaridades surgiam, como ir a locais onde a profissão de iluminador era um terreno exclusivamente masculino. Não sendo suficiente a descrença na sua capacidade intelectual e física sobre o seu trabalho, a iluminadora tende a passar por outras situações peculiares, como chamei acima, como o assédio, por exemplo. Raras são as vezes em que uma mulher da técnica chega em seu ambiente de trabalho e consegue executá-lo sem passar por alguma situação que a constranja, sendo muitas vezes o assédio físico e não apenas o verbal. Quando eu estou falando em assédio, não pretendo expor nenhuma história, mas eu posso deixar alguns exemplos gerais para que o público masculino desse vídeo entenda que coisas como abraços indesejados, comentários sobre as nossas aparências, mesmo que seja um elogio, nossa, como você é linda, ou sobre nossa roupa, tudo isso é bastante desconfortável. Se você não comenta sobre a aparência de um colega homem cis, se você não tem contato físico com ele, por que seria correto fazer diferente com uma mulher? Nada dá o direito a um homem cis de sair dos assuntos do trabalho para levar para um lado mais íntimo, mesmo que a colega em questão seja alguém que ele mantenha uma certa afinidade, conhece de alguns anos ou afim. Uma vez que a relação com essa mulher é vista como algo mais íntimo, outros homens que não são tão íntimos também podem entender que esta está dando liberdade que em nenhum momento ela realmente desejou dar. Então, manter uma relação profissional em um ambiente de trabalho não é apenas sobre você e a sua colega, mas sim sobre manter o ambiente seguro para todas as relações que lá estão acontecendo. Essa realidade é tão sistêmica que não são poucos os relatos de mulheres que se afastaram da profissão por terem passado por situações de humilhação ou violência. Muitas jovens relatam histórias de abuso já num ambiente de estágio ou primeiro emprego, onde homens se aproveitam da sua juventude e inexperiência para tentar algum tipo de vantagem, muitas vezes sexual, inclusive. O círculo cis-hétero masculino é potente. Os homens sempre se protegem e acobertam uns aos outros. É exatamente esse círculo que precisamos romper. É sobre não colaborar dando risadas de aprovação a comentários machistas dos seus colegas. Não adianta se fazer de aliado em frente a um grupo de mulheres e dar aquela famosa passada de pano para os seus colegas homens. Precisamos pensar numa frente coletiva. É preciso que espaços públicos e privados se dediquem a oferecer palestras sobre comportamento, respeito e educação, e conscientização aos seus técnicos e demais funcionários, como seguranças, porteiros, bilheteiros. A entender que a área técnica é uma área criativa e plural, onde pessoas LGBTs e muitas mulheres estão se dedicando e tirando seu sustento dela. Nós não podemos perder pessoas em 2021 para costumes antigos, desconfianças, LGBTfobia e misoginia. Precisamos de homens cis repreendendo um ao outro em situações de vulnerabilidade de uma mulher ou de uma pessoa LGBT. Nós precisamos de ações masculinas que tornem homens capazes de respeitar diferentes pessoas que trabalham com iluminação e, obviamente, outras áreas, e que não concebam ideias a respeito da nossa habilidade em pensar, em montar, em desenhar mapas de luz,
É importante que homens cis comecem a questionar outros homens cis. Há diversos grupos online de técnicos onde muitas piadas acontecem, além de compartilhamento de vídeos e outras mídias que humilham mulheres. Muitas vezes, inclusive, há o compartilhamento de pornografia em grupos profissionais. Será que não há um homem cis capaz de comentar que esse tipo de compartilhamento é bastante ofensivo para literalmente metade da população? Parece exagero ao falar assim, mas a realidade é que essa permissividade nos meios virtuais leva a comportamentos incoerentes na realidade do dia a dia de trabalho. Quando nos acostumamos a rir de uma mulher no meio virtual, tendemos a não nos preocupar com a opinião de mulheres no meio real e de não tratá-las como iguais, e sim como uma coisa, sem pensar que aquela pessoa é um ser humano com sentimentos e que está ali realizando o seu trabalho, a sua arte, se colocando muitas vezes em vulnerabilidade e também garantindo seu sustento. Isso se estende não só a mulheres cis, mas a toda a comunidade LGBT, que é totalmente apagada nos meios técnicos. Então, hoje em dia, com quem as mulheres da técnica podem contar? Como que a gente quebra essa dinâmica? A grande maioria das iluminadoras que atuam hoje sabem que são poucas as companhias que vão se preocupar com o seu bem-estar no ambiente de trabalho. São poucos os produtores e diretores que se propõem pensar em um meio seguro para mulheres na técnica. Assim como são poucos os teatros públicos ou particulares que vão pensar em um espaço igualitário e seguro para qualquer pessoa, além do homem cis. Para os grupos, eu sugiro que sempre perguntem às mulheres sobre indicações de técnicos que elas conhecem e se sentem seguras. Pois quando a gente pensa no grande, no macro, muitas atrizes, diretoras, figurinistas, cenógrafas já passaram por situações onde tiveram comentários ou deboches ou outras situações desagradáveis com técnicos em espaços culturais, sejam eles contratados ou não, né, fixos do espaço, ou apenas das montagens. Muitas vezes, a mulher é considerada metida, snob, arrogante, quando ela apenas está tentando se sentir segura e evitando locais onde homens cis podem opinar sobre seu trabalho ou a sua aparência. Toda mulher que estiver me ouvindo agora sabe exatamente sobre o que eu estou falando. Há a urgência de uma campanha a nível nacional em teatros, centros culturais, casas de shows e eventos que lembre e relembre aos homens de que atitudes violentas e constrangedoras às suas colegas não serão mais toleradas. Precisamos pensar em cartazes que sejam afixados nas cabines, nas coxias, nos camarins e demais ambientes da técnica. É importante que os espaços se comprometam a repensar seus contratos de trabalho com cláusulas a respeito da conduta dos seus funcionários, que produtores e diretores de companhias prestem atenção às necessidades das mulheres nas suas companhias e criem ambiente onde estas se sintam confortáveis a denunciar os seus abusadores, sabendo que consequências serão sim tomadas. Que a gente estenda o cuidado com as mulheres e pessoas LGBTs de forma horizontal, não importando a função exercida. Aqui eu quero incluir, além das iluminadoras, outras técnicas ou também camareiras, atrizes, bailarinas, diretoras, ou seja, todas as mulheres que passam a sua vida em um espaço cultural. Precisamos pensar também que esse assunto comece a ser abordado não apenas em ambientes profissionais, mas também em escolas livres de teatro, em faculdades, em cursos, para que essa violência que hoje em dia é de um nível epidêmico seja eliminada pela raiz com as novas gerações. Que isso seja falado em aula, que seja relembrado durante o processo de uma montagem, de um evento e que venha a ser repreendido caso ainda assim aconteça.
Você que está me ouvindo até aqui, já tinha parado para pensar a respeito disso tudo? Lembra-se de algum momento onde houve algum tipo de situação em seu ambiente de trabalho em que uma mulher pareceu desconfortável enquanto exercia sua profissão? Será que não era possível evitar essa situação? Eu quero acreditar que no dia a dia de um teatro pós-pandêmico as coisas estarão diferentes. Que nós mulheres e pessoas LGBTs não seremos mais tolerantes com nenhum tipo de assédio ou desrespeito ao nosso trabalho. Por isso, nós não vamos mais tolerar qualquer comportamento que ridicularize ou humilhe o nosso gênero, a nossa raça, a nossa sexualidade, as nossas roupas, os nossos pelos, e que ponha em dúvida sobre a nossa capacidade ou a nossa inteligência dentro do nosso ambiente de trabalho. Nós vamos lembrar a todo momento e em todos os lugares sobre a nossa presença. Exigir atitudes sociais e jurídicas quando necessárias, para que possamos sair da esfera da sobrevivência e partirmos para o local de criação artística de igual para igual. Eu agradeço à Fundação Cultural por ter dado a oportunidade para que possamos falar sempre desse assunto que é tão urgente, tão necessário, que é o respeito básico à mulher e a pessoas LGBTs. Então, venha comigo, vamos nos juntar e criar uma corrente para acabar de vez com qualquer tipo de violência física ou verbal que venha acontecer em nossos ambientes do trabalho.